Falaremos nesse vídeo sobre a questão da nudez. Como eu já disse antes, é um assunto bastante complexo e que vai exigir mais de um vídeo, senão esse ficaria insuportavelmente grande. Vamos abordar, inicialmente, uma questão mais, digamos, teórica sobre o estar nu. Uma das características mais marcantes do naturismo é, sem sombra de dúvidas, a nudez. Tanto que, às vezes, naturismo e nudismo se confundem na mente de alguns como se fossem a mesma coisa. O corpo nu tem sido objeto de grandes discussões, intermináveis polêmicas sociais, mas também de uma relação individual muito peculiar. Neste caso, o pudor, a vergonha, é um importante elemento presente. Em artigo publicado em 2011 na revista Crítica de Ciências Sociais, Jonatas Ferreira e Antônio Ricardo escreveram que o pudor é uma experiência de estranhamento, ou seja, viver como estranho aquilo que nos é mais íntimo e como íntimo próprio. Então, pensemos um pouco nessa estranheza que é o pudor, nesse estranhamento em relação ao próprio corpo, que é a vergonha de o expor. Evidentemente, uma das origens mais fortes dessa vergonha está associada ao pecado, criado pelos judeus e disseminado pelos cristãos ao longo dos séculos. Incluído no início da Bíblia, o livro de Gênesis se propõe a contar, entre outras coisas, a origem do homem. Teria sido escrito, segundo pesquisas, por volta de 1400 a.C. e sua autoria atribuída a Moisés, embora haja divergências e várias outras teorias, como é próprio de algo que não tem registro histórico consistente. De qualquer forma, é possível identificar a escrita do livro no início da história do povo de Israel, embora tenha havido diversas atualizações ao longo do tempo. A despeito da questão de fé, que envolve a sua constituição, o fato é que o Gênesis foi escrito por um homem. E mesmo levando em conta a suposta inspiração divina, não há como negar que demonstra o modo de pensar e a cultura de um determinado povo num determinado período histórico em que está inserido esse homem. Pois bem, segundo essa obra, Adão e Eva teriam sido o primeiro casal de humanos e foram criados, naturalmente, nus, e teriam sido postos a viver num ambiente idílico chamado Jardim do Éden. Temos aí dois referenciais naturistas importantes: a nudez dos corpos e a convivência com a natureza. Na verdade, a questão da nudez é mais intuída pelo leitor do que revelada pelo escritor, pois em momento algum do ato da criação fala claramente sobre o casal se encontrar sem roupa. Isso demonstraria que essa não era uma questão relevante para o escritor, que a nudez era algo tão natural quanto o ambiente em que foram colocados. A questão da nudez só vai ser falada de forma aberta no segundo capítulo do Gênesis, quando o casal come do fruto proibido e os dois se descobrem despidos e ficam com vergonha. A origem dessa vergonha, associada ao pecado de ter desobedecido ao Senhor Deus, garantiu a associação da nudez ao pecado, tão forte e constantemente alimentada pela religião que tomou esse livro como norte e orientação aos seus seguidores. Como essa religião se fez institucional, e essa instituição, a igreja, teve uma grande influência política ao longo dos séculos, não é de se admirar que a concepção religiosa de nudez como um pecado tenha se transformado em nudez como algo ilegal. O curioso é que a nudez não se refere ao desnudamento de todo o corpo, mas apenas dos órgãos excretores inferiores, que por uma coincidência da natureza são também regiões erógenas e sexuais.
Só está nu quem não cobre especificamente o pênis, a vagina e o ânus. Tudo mais pode deixar à mostra. Cabeça, tronco e membros, com exceção dos seios femininos, que diferentemente dos masculinos, devem ser resguardados, porque também são zonas erógenas. Se bem que os do homem também podem ser, mas enfim. Entra em cena, então, a eterna curiosidade humana, sobre a qual já falei aqui em vídeo anterior. A curiosidade que desperta e detona o que de mais poderoso existe em nossa mente, que é a imaginação. A imaginação não conhece limites. Então, se há algo flagrantemente escondido, coberto, e por isso eu não posso ver, é adubo, é fermento para a imaginação. E como a imaginação é um ingrediente primordial na questão sexual, na questão erótica, estando coberta a área referente ao sexo, ficam perigosamente juntos, então, feito pólvora e fogo, a imaginação e o sexo. Com essa explosiva combinação, a civilização foi se construindo e construindo seu ideário de erotização, afastado do elemento primordial que gera a sexualidade, que é a natureza. A natureza animal, todos sabemos, encontrou como forma de perpetuação a relação sexual de pares. A questão é que, intrinsecamente a essa ação de fecundação, existe toda uma elaboração natural de prazer físico, tanto por parte da fêmea, que se lubrifica para receber o macho, quanto por parte do macho para expelir suas sementes. Aí se chega ao nó da questão. A relação sexual é primordial para a fecundação e perpetuação da espécie, que é uma exigência natural, mas vem acompanhado de prazer, que é uma prerrogativa religiosa de pecado. Repare que as religiões de tronco judaico-cristão constroem-se em cima do sofrimento, da tristeza. O maior líder cristão, segundo o livro que diz contar a sua história, Jesus Cristo praticamente não sorri. A primeira impressão que sempre nos vem à mente ao se falar sobre Jesus é de sofrimento, e muito sofrimento. Fome, espancamento, tortura e assassinato. Então, para essas religiões, o sexo só por prazer, como o ser humano descobriu existir essa possibilidade, é um pecado e deve ser, como de fato foi, rigidamente condenado e ferozmente combatido, seja fisicamente, seja psicologicamente, criando-se sobre esse assunto uma aura de pecado, de coisa ruim, feia, para ser evitado, para não se cair em desgraça com o seu Deus. Daí a associação do pecado do sexo por prazer aos órgãos genitais e a necessidade de cobri-los foi um salto mortal para o precipício da desinformação e do comportamento antinatural, bem se vê. O tempo foi passando, novas formas de pensar foram sendo incorporadas à mente do ser humano, mas, do lado natural, o corpo continuou se desenvolvendo exatamente como sempre. Os mesmos sentimentos, emoções e desejos, os mesmos fluidos, raios de energia, vontades que sempre estiveram presentes na constituição física e emocional do ser humano, continuaram a aflorar e a serem sentidos, direcionados, domados, reprimidos com maior ou menor intensidade, a depender da ideologia a que o dono daquele corpo estava subordinado. Claro, havia também, como sempre houve e ainda hoje, pensamentos mais voltados ao hedonismo, que coloca o prazer como o bem supremo da vida humana. Mas essas duas correntes e suas derivações nunca se bicaram. Nunca encontraram pontos de equilíbrio,
de aceitação, sequer de tolerância entre si. E é nesse clima de contestações, acusações e libertação que aparece o naturismo como uma forma de vida plenamente voltada ao natural, à natureza, e do qual faz parte a ausência de roupas. Consequentemente, a exposição total do corpo, notadamente de sua genitália. Claro que isso daria no auê que deu e dá até hoje. É por aí que vamos pegar o assunto do próximo vídeo, isto é, na reação da sociedade conservadora à ideia de nudismo presente no naturismo e o próprio comportamento de naturistas e de quem se diz naturista no que se refere à ausência de roupa.